Olá, crianças e familiares. Vamos fazer a correção das páginas 87, 88 e 89 do livro de Língua Portuguesa do terceiro ano. Eu sou a professora Vânia e hoje é dia 30 de setembro de 2020. Então, aqui no exercício 1, a gente viu que a palavra você tem um acento gráfico que se chama circunflexo, certo? E aí a pergunta era, por que será que esse acento é utilizado? E aí a sugestão de resposta, para marcar o som mais forte da vogal E, certo? Exercício 2. Leiam estas palavras e façam um círculo na sílaba tônica de cada uma delas. Então, aqui, ó, caqui, o que, vovô, o vô que está com acento circunflexo, sofá, o fá, você, o C, urubu, o bu, aqui, o que, café, o fé, sagu, o gu, vovó, o vó. A maioria delas, a sílaba tônica é a última, né? E a maioria está acentuada, não é? Aí, letra A, completem essa frase. De acordo com a posição da sílaba tônica, a posição que é a última, né? Todas essas palavras são oxítonas, que foi o que vocês aprenderam na aula da Procarla, certo? Letra B. Observem que algumas palavras têm acento gráfico e outras não. Qual regra poderíamos escrever observando as terminações dessas palavras que receberam acento gráfico? Olha lá a resposta. O acento gráfico foi empregado nas palavras oxítonas terminadas em A, E e O. As outras, que terminam em U, não têm acento. Perceberam? Letra C. Vejam que foram empregados dois tipos de acento. Aqui a Provânia pediu para vocês fazerem, mas já estava no livro, né? Então desculpem aí, tá bom? Acento circunflexo que foi usado e o acento agudo. Falem em voz alta e respondam. Por que o acento gráfico mudou? Então, olha só, vovô, vovó, você, café. Depois, registrem uma resposta em conjunto. Então, olha só a resposta. Porque o acento circunflexo foi usado nos sons fechados e o acento agudo foi usado nos sons abertos. Lembra que a Provânia fez um videozinho falando de som fechado e som aberto? Por isso que eles são utilizados, ok? Um pouco mais sobre acentuação, monossílabos tônicos. Exercício 1. Releiam os quadrinhos para responder as questões a seguir. Aí a Provânia leu. Decididamente você é um criminoso, Horácio. Então não sabe que precisamos desde agora evitar a poluição? E o que foi que fiz? Letra A. Quantas sílabas têm as palavras destacadas? Então, ó, é e e. É uma sílaba só, né? Então, aqui, ó, vai o número 1, tá bom? Letra B. Em relação à quantidade de sílabas, como essas palavras são classificadas? Então, quando tem uma sílaba só, elas são chamadas de monossílabas, tá bom? Letra C. Conversem e juntos escrevam uma resposta. Por que uma delas tem acento gráfico e a outra não? Aí é só uma sugestão de resposta, tá bom? No primeiro quadrinho, o monossílabo é pronunciado de maneira mais forte, mais intensa. O acento também mostra que o som é aberto, né? Então, tudo que vai acento fica mais forte.
Aí, se for circunflexo, o som é fechado, e se for agudo, o som é aberto. Não foi assim que a gente aprendeu? Exercício 2. Releiam a fala de Horácio. E o que foi que fiz? Letra A. Quantas sílabas tem todas as palavras dessa frase? Todas, ó. Tá perguntando todas. Essa aqui tem uma sílaba, uma sílaba. O que é uma sílaba, porque não se separa. Foi uma sílaba, que, de novo, uma sílaba. E fiz uma sílaba. Todas as palavras dessa frase têm uma sílaba, tá bom? Letra B. O que se observa nessas palavras quanto ao sinal de acentuação? Nenhuma é acentuada. É essa a resposta. Nenhuma delas tem acentuação, certo? Exercício 3. Leiam as frases a seguir em voz alta e coloquem o sinal de acentuação nos monossílabos destacados, quando forem tônicos, isto é, pronunciados de maneira mais forte. Letra A. Não dá para comer a casca da banana. Então, esse primeiro dá aqui, ele é tônico, ele é bem forte, então vai o acento agudo. Letra B. Dê uma olhada na montanha de cascas que você jogou fora. Esse primeiro D aqui, ó, tem acento circunflexo, porque tá falando bem forte, D, certo? Letra C. Meu computador queimou porque tinha um nó no fio. Olha a diferença. Nó, a gente fala bem forte e aberto. No fio, o outro no é bem tranquilo. Então, esse primeiro nó vai o acento agudo, tá bom? Letra D. Nós vamos nos encontrar nos intervalos do filme. Então, olha, esse primeiro aqui, nós, a gente até demora para falar um pouco, né? Então, vai o acento agudo. Letra E. Você não tem dó do menino? Tá vendo que esse primeiro dó aqui, a gente demora um pouquinho para falar, ele é mais forte. Então, tem o acento agudo nele. Porque se não tivesse acento, aí a gente leria de outra forma, né? Todas essas que a gente acentuou, a gente leria de outra forma se não tivesse acento, certo? Conversem sobre o que observaram quanto ao uso do sinal de acentuação. Então, aqui a sugestão do que a gente observou seria: os monossílabos tônicos recebem acento gráfico. E foi o que a gente aprendeu nos vídeos, que o monossílabo tônico, ele sempre está acentuado, certo? Próximo. C ou cedilha? Exercício 1. Leiam as frases abaixo, observando as letras destacadas. Delícia de alface, Horácio. Que vogais vêm depois da letra C nessas palavras? Então, ó, depois da letra C tem o I e o A aqui. Depois da letra C tem a letra E. E aqui, depois da letra C, tem o I e o O, certo? Então, aqui, ó, vogais E e I. Mas tem o O também, né? Faltou aqui. Exercício 2. Leiam as palavras abaixo em voz alta com a professora e comparem as vogais depois da letra C. Cocada, casa, cuíca. Cebola, cevada, cinema. Conversem sobre o que se pode concluir da mudança do som da letra C e em cada conjunto de palavras. Esse aqui eu já tinha falado para vocês, né? O som da letra C muda. É som de Q quando é seguida de O, A e U. E som de S quando é seguida de E e I, certo? Exercício 3. Agora, leiam e observem estas frases. Precisamos, desde agora, evitar a poluição.
Tá na hora do meu almoço. A criança começou a brincar perto do açude. Observem o uso da letra C cedilha e completem as regras. Letra A. O cedilha só aparece no meio das palavras. Nunca vai começar no começo, né? Foi o que eu ensinei no vídeo para vocês. Letra B. Usa-se cedilha antes de A, O e U, certo? Hora de organizar o que estudamos. Leiam e completem o esquema a seguir. Uso das letras. Então, com o C, com som de Q, caco, cuíca, cocada, é seguido das vogais A, O e U. A letra C, quando eu vou usar ela com som de S, cebola, cimento, é seguido das vogais E e I, certo? Quando eu vou usar o cedilha, com som de S, caça, moço e açúcar, é sempre seguido das vogais A, O e U, ok? Espero que vocês tenham corrigido bonitinho as lições de vocês. Essas foram as correções de hoje. Fiquem bem e até a próxima!